Hoje nós vamos fazer um vídeo de reflexão. Aconteceu, se não me engano, há uma semana atrás, não sei quando esse vídeo será publicado, um debate entre Marco Feliciano e Felipe Neto. Marco Feliciano é pastor e deputado, e Felipe Neto é um youtuber que inclusive já trabalhou para a Globo em alguns programas dentro do Fantástico, e o canal dele só mostra aquilo que é politicamente correto, porque o que importa para alguns youtubers é a quantidade de visualizações, a quantidade de público e, logicamente, aquilo que interessa, aquela mídia, sobre aqueles assuntos que estão em voga e que apenas acontece de destruir a moral judaico-cristã. Esses valores que são, por exemplo, veiculados em novelas, esses valores que são jogados na mídia, nos influenciando negativamente, são muitas vezes assuntos utilizados por alguns youtubers justamente para ganhar inscritos e visualizações. Uma forma, obviamente, de ganhar dinheiro. Eu só vou me ater ao debate. Não estou aqui julgando Marco Feliciano, não estou aqui julgando Felipe Neto. O Marco Feliciano, como pastor, não conheço sua conduta pessoal, não estou aqui para julgar ninguém, nenhum dos dois. Eu apenas estou aqui para mostrar os argumentos levantados pelo Felipe Neto e que foram, sim, rechaçados pelo Marco Feliciano, mas assim, vamos dizer assim, de forma cordial, até porque ele tem uma imagem de deputado, existem muitas coisas envolvidas, então não aconteceu realmente um debate teológico sobre os assuntos levantados pelo Felipe Neto. E esses assuntos levantados pelo Felipe Neto praticamente rondaram em torno da homossexualidade em relação à Bíblia, ou a Bíblia em relação à homossexualidade. Então eu anotei algumas coisas e eu espero que vocês, junto comigo, a gente possa fazer um passeio na Bíblia e entender exatamente os argumentos levantados pelo Felipe Neto. Em primeiro lugar, eu já começo dizendo que, obviamente, o Felipe Neto deve ter pego Wikipédia ou algum livro bem superficial, alguma informação bem rarefeita para falar de cristianismo, até porque a gente nem sabe qual religião que ele defende. Para defender o homossexualismo, provavelmente não é cristão, e se for cristão, é aquele cristão light que aceita todas as abominações do mundo. De qualquer maneira, sem julgar o Felipe Neto, não estou aqui para falar da conduta pessoal dele, nós vamos agora nos aprofundar de forma bem rápida sobre os temas que foram levantados, sobre as bobagens que foram ditas naquele vídeo. Porque dentro do debate, de certa forma, o Marco Feliciano ficou atado, porque não tem como você debater com uma pessoa que simplesmente tem como argumentos sofismas, tem como defesa o ataque desproporcional. Por exemplo, quando o Marco Feliciano diz que a relação homossexual é antinatural, simplesmente o Felipe Neto acusa o pastor de ser homofóbico. Antes de mais nada, homofobia, se é que a gente tem que levar em conta esse conceito, homofobia é quando você agride um homossexual fisicamente, faz uma injúria ao público. A homofobia não está exatamente, nunca deveria estar, infringindo a minha liberdade de expressão e a minha liberdade de ter uma religião. E é exatamente por isso que nenhuma lei sobre homofobia está conseguindo ser aprovada no Congresso Nacional. Porque há de se respeitar a liberdade de expressão do outro e também a liberdade de religião do outro. Se a homofobia ou a lei da homofobia for aprovada das formas que está, as religiões cristãs terão que, forçadamente, por exemplo, realizar casamentos homossexuais, que são completamente instituições inexistentes, abominações diante da própria religião cristã, o que feriria também o direito constitucional de ter liberdade de religião. A questão homofóbica de você realmente não agredir o homossexual, isso já está dentro da vivência cristã. Não é só porque uma pessoa cometeu um erro, cometeu um pecado, que ela deve ser agredida.
Isso pertence a religiões antigas, a religiões em que o Deus da vingança é adorado. O cristão, ele adora o Deus do amor e do perdão. Jesus apenas quer que aquela pessoa não cometa mais aquele pecado. Jesus apenas censura o pecado, não o pecador. Eu tenho pecados, o Marco Feliciano tem pecados, Felipe Neto tem pecados, todos nós possuímos pecados. Deus não quer a destruição do pecador, Ele quer a eliminação do pecado. Então, nessa mesma, vamos dizer assim, toada, nesse mesmo raciocínio, deve ser o conceito de homofobia. Eu não posso agredir, eu não posso matar, né, porque temos que usar esses termos assim bem claros, um homossexual, tentando defender uma religião ou um conceito meu. Não, isso é homofobia. Mas eu posso sim defender o meu ponto de vista de que a homossexualidade é uma relação antinatural, porque é contra a natureza, e inclusive, sendo antinatural, sendo contra a natureza, também é contra as leis de Deus, inclusive na ótica cristã. Então vamos aos pontos que principalmente Felipe Neto levanta e que são completamente vazios, sem nenhum fundamento bíblico. A primeira questão levantada por Felipe Neto é exatamente as passagens Levítico. De uma forma completamente sem sentido e sem qualquer argumentação, Felipe Neto não quer que Marco Feliciano utilize Levítico, porque pertence ao Antigo Testamento. E porque talvez seria uma forma muito forte ou que incite a violência, e porque nós sabemos que o Antigo Testamento faz parte da história judaica. E existem algumas leis bastante severas sobre esse assunto. Mas Levítico é palavra de Deus, é inspirado por Deus. E nós precisamos entender, e por isso Marco Feliciano não teria nem tempo de explicar isso, e acredito que ele até sabia, porque teve uma hora que ele fala, vamos deixar o Antigo Testamento de lado, vamos falar do Novo Testamento. Então acho que de certa forma ele entende que o Novo Testamento é o ápice, né? Jesus não veio para anular o Antigo Testamento, mas para lhe dar pleno cumprimento. Vamos conhecer essas passagens. Em Levítico 18, 22, não te deitarás com um homem, como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Se o homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável. Então, basicamente, nós temos duas passagens muito claras contra a homossexualidade. Mas Levítico é bem severo. E eu acho que Felipe Neto quis dizer que essas passagens não podem ser utilizadas porque não pertencem realmente ao Novo Testamento, porque Jesus veio para o Novo Testamento e são muito severas, fala de abominação, fala inclusive de penas bem severas. Precisamos entender que o Antigo Testamento tem valor sim. Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, mas lhes dar pleno cumprimento. Ou seja, corrigir o que está errado e manter o que está certo. E a conduta homossexual continua sendo uma conduta pecaminosa. Nós vamos ver em Romanos e na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então, se essas atitudes continuam sendo consideradas pecaminosas em Levítico, essas passagens continuam tendo validade, continuam sendo inspiradas divinamente. E Jesus vai dizer, em Mateus 5,17, não julgueis quem vem abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. E aqui nós temos Jesus falando o quê? Que ele não veio abolir a lei ou os profetas, que são o núcleo do Antigo Testamento. Ele não veio abolir o Antigo Testamento, mas levá-los à perfeição. Da mesma forma acontece de manter, como eu acabei de falar, manter verdades do Antigo Testamento, como a verdade que a homossexualidade é uma abominação, é uma atitude pecaminosa. Da mesma forma aconteceram correções, como foi o caso da anulação da carta de divórcio que Moisés dava. Jesus instituiu o casamento, na verdade diz que desde o início o casamento é entre homem e mulher e é indissolúvel. Não existe divórcio. Então nesta parte nós vemos
Jesus de certa forma, aperfeiçoando algo do Antigo Testamento. No caso da homossexualidade, se mostra da mesma forma. Se trata de um pecado. Logicamente, aqui nós temos a apresentação do Deus do perdão. O Deus bíblico, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele quer o quê? Que nós abandonemos as condutas pecaminosas, que nós não pequemos mais, mas quer sim abraçar o pecador, quer apaixonadamente salvar o pecador. Isso nós vamos ver mais à frente. O Antigo Testamento não deve ser rasgado. Ele foi aperfeiçoado e deve ser comparado com o Novo para assim sabermos o que foi, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, aproveitado. E no caso da homossexualidade, ela continua sendo uma atitude pecaminosa. Sobre moral, Deus não pode ser incoerente. A verdade, aliás, em nenhum momento Deus pode ser incoerente. Mas nessa questão da moral, o que é aborto sem antes de Cristo, que se trata de um homicídio, continuará sendo um homicídio até o fim dos tempos. As consequências desses atos, inclusive diante da sociedade, é que podem ter mudado. Isso é com a lei dos homens, mas continua sendo pecado diante de Deus. Novamente, Felipe Neto traz aquela confusão de que Jesus não teria condenado os homossexuais, que Jesus em nenhum momento ele condenou os homossexuais, não apareceu homossexual no Evangelho. E aí nós temos duas coisas a dizer. Se os apóstolos fossem colocar tudo que foi feito por Jesus Cristo nos Evangelhos, não caberia no mundo. Isto está lá no final do Evangelho de João. E é engraçado que, imaginem, se em cada esquina que Jesus passasse, um pecador que cometeu um pecado diferente aparecesse para dar um ensinamento para nós. Porque Jesus deixou bem claro, ele confirmou os 10 mandamentos do Antigo Testamento. Mais uma coisa que foi, entre aspas, aproveitada do Antigo Testamento. Então não haveria necessidade de em cada esquina, Jesus, por exemplo, topar com alguém que não amou a Deus sobre todas as coisas, ou se encontrar com um assassino, com um ladrão, com um mentiroso, com alguém que não guardou os dias de festa, mandamento por mandamento. Não, ele simplesmente confirmou os 10 mandamentos, resumiu-os em 2, e inclusive acontecem episódios como a mulher adúltera, que eu vou ler agora, em que Jesus diz o quê? Todos esses pecados continuam sendo pecados. A questão está na consequência. Por serem pecados, eu perdoo desde que haja o arrependimento. E o arrependimento significa o propósito de não mais cometer aquele pecado. Por isso que o Papa Francisco, inclusive, Felipe Neto citou a igreja, e Marco Feliciano até defendeu, de certa forma, os católicos, apesar de ser pastor. Não tem nenhum problema nisso. O que mostra claramente o quê? No que foi defendido? Todo cristão, ele condena o pecado. Esse é o correto. A pessoa que faz uso do discurso religioso e altera o discurso religioso, essa pessoa está pecando e ela vai responder diante de Deus. Agora, a mensagem correta é que o pecado é que deve ser condenado e não o pecador. Vamos ver então uma passagem sobre a mulher adúltera. É um pecado até de cunho sexual, poderia ser pecado de outra natureza, mas que mostra claramente que o homossexualismo deve ser condenado, mas o homossexual deve ser abraçado pela igreja, e esse homossexual precisa sim, através de formação, de oração, de uma busca pela santidade, procurar não mais fazer tais atitudes pecaminosas. Procurar, inclusive, caso ele não tenha nenhuma no caso do homem homossexual, não tem nenhuma afeição para a mulher, procurar sim entregar a sua sexualidade a Deus, e porque Deus é mais importante do que tudo, e sim procurar a castidade. Vamos ver o que diz o Evangelho de João. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso?
Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. A consequência do adultério na época do Antigo Testamento era o apedrejamento. Por isso estou falando, a consequência mudou. Não estamos falando de um Deus da vingança. Não que o Deus do Antigo Testamento não seja o Deus do Novo. É o mesmo Deus, sendo que os judeus viam dentro da cultura deles tinham essa imagem e tinham tais penas diante de tais pecados. Era uma visão distorcida de Deus. Por isso, Jesus vai dizer em Mateus 5 que ele veio aperfeiçoar, inclusive, tornar essa visão nítida, essa visão distorcida, que aqueles que escreveram o Antigo Testamento tinham em alguns pontos da vontade do Senhor. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Esta frase é importantíssima para todo o vídeo, para toda a nossa discussão. Jesus não condenou a mulher adúltera, mas lhe pediu, aliás, lhe determinou que ela não pecasse mais. É esta a posição do cristão. Não é uma posição homofóbica. Não é uma pessoa que vai agredir um homossexual, incitar o ódio aos homossexuais, provocar o assassinato de um homossexual. Aqui está claramente evidenciada na Bíblia a atitude correta de um cristão que vem dos próprios lábios de Jesus Cristo. Não peques mais. O arrependimento consiste em você deixar as atitudes pecaminosas de lado. E o adultério aqui, que é inclusive um pecado de natureza sexual, é um pecado. Então, o que Jesus nos pede? Com seu amor eterno, com a sua misericórdia infinita, que quer nos abraçar, apaixonadamente nos salvar, ele nos pede: eu te perdoo, mas não peques mais. Não pecar mais é a tradução do arrependimento. Eu só me arrependo se eu procuro com todas as minhas forças não cometer mais aquele pecado que eu digo, que eu insisto que eu estou arrependido. Se por acaso eu cometer de novo, apesar da minha luta, eu volto para o confessionário. Eu peço perdão e tento novamente. Nós podemos cair várias vezes, como Jesus, por exemplo, derrubou a cruz 3 vezes. Podemos cair, mas devemos levantar e procurar de novo a misericórdia de Deus. Uma outra questão levantada por Felipe Neto foi em menosprezar as palavras de Paulo. Como Levítico ele conseguiu anular as passagens de Levítico, não vamos falar de Levítico. Para que falar de Levítico? Antigo Testamento. E aí Marco Feliciano, para não entrar na questão do Antigo e Novo Testamento, ele passou para frente, ele deixou acontecer, a discussão prosseguir, estava logo no começo, e aí a discussão não se desenvolveria. Felipe Neto, o que ele faz? Ele utiliza esse artifício. Não foi Jesus que escreveu aos Romanos, não foi Jesus que escreveu aos Coríntios. Então, porque Jesus, não apareceu para Jesus nenhum homossexual diante dele, Jesus não está condenando o homossexualismo. Acontece que esse tipo de argumento, como eu falei no início do vídeo, é um argumento falso, é um sofisma. Paulo é um apóstolo tardio, mas um apóstolo. Graças a Paulo, logicamente por providência de Deus, o evangelho chegou aos pagãos. O cristianismo, de certa forma, foi para o mundo, graças a Paulo, principalmente, e logicamente a todos os apóstolos. A expansão do cristianismo foi obra do Espírito Santo através dos apóstolos. Por isso, não se pode dizer que não foi Jesus que falou. Porque Jesus, por ser Deus, e aí vem a questão de você diminuir a divindade de Jesus, Jesus falou que ia enviar o Espírito Santo
para que os apóstolos fossem ensinados e conduzidos pelo Espírito Santo. O que os apóstolos estavam dizendo e principalmente escrevendo de forma inspirada, que foi registrado nas sagradas linhas, se trata de palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus que está falando pelo poder do Espírito Santo através dos lábios dos apóstolos. Então, o que está escrito aos romanos, e existe mais esse argumento, Felipe Neto, isso foi só para os romanos, isso foi só para os coríntios. O que foi escrito para os romanos ou para os coríntios é verdade divina, é palavra de Jesus, sim. Então, não se pode dizer, por exemplo, que um pecado só é pecado para os romanos, que um pecado só é pecado para os coríntios. Naquela época, por exemplo, se existisse ainda a comunidade dos romanos, não seria pecado hoje. Ou no Rio de Janeiro não é pecado, na cidade de Lisboa não é pecado, em Nova York não é pecado. Pecado é pecado em qualquer época, em qualquer cidade, em qualquer cultura. Então, logicamente, o nível de ignorância vai medir a culpabilidade daquela pessoa. Ah, aquela pessoa é homossexual, mas ele foi ensinado a ser homossexual desde sua infância pelos seus pais, ou pela cultura à sua volta. Tudo bem. Haverá uma diminuição da culpabilidade daquela pessoa que está praticando a homossexualidade. No entanto, não deixará de ser pecado. Isso é um papo até meio extenso, mas o que eu quero dizer é que pecado continua sendo. Pode diminuir a sua culpabilidade. Mas no caso em questão, de uma forma bem clara, é um argumento falso dizer que Paulo não representa Jesus e dizer ainda que aquele pecado só era pecado para os romanos ou para os coríntios. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Exatamente o que eu estava falando. Os apóstolos são representantes de Jesus Cristo e estão inspirados pelo próprio Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Então, todo o Novo Testamento, muitas de suas cartas escritas por Paulo, por João, por Judas Tadeu, por Tiago, são palavras divinamente inspiradas, como se tivessem sido escritas pelo próprio Senhor Jesus. Foi graças ao poder da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderem desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Essa passagem mostra o quê? Graças a, vamos dizer assim, a não disposição dos romanos em procurarem a busca sincera pela santidade, exatamente o que Felipe Neto acaba mostrando com seus argumentos falsos. Eu não estou sinceramente buscando a santidade, eu quero simplesmente derrubar os seus argumentos, Marco Feliciano. Exatamente por não querer buscar sinceramente os argumentos corretos, Deus permitiu, é o que está dizendo aqui. Deus entregou-os, no sentido, Deus permitiu que eles seguissem, porque Deus é amor e não obriga ninguém a nada. Então Deus permitiu que os romanos se entregassem à homossexualidade, que segundo o próprio texto, exatamente como está em Levítico, mas através de outros adjetivos, se trata de um pecado grave, de uma abominação. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. São vários pecados, várias ofensas a vários mandamentos. Tem a ofensa contra o não roubar, que são os assaltantes, e tem contra a própria não pecar contra a castidade, os efeminados, os devassos. E novamente, Felipe Neto usa um argumento falso. Parece que ele realmente pesquisou no Wikipedia, ou está realmente utilizando de forma deliberada um argumento falso,
de que a tradução efeminados, desculpe, é uma tradução errada. Que o texto original, que segundo ele está em hebraico, não. Os textos originais estão em grego. E o termo que ele utiliza, inclusive, que ele levanta, é um termo em grego. Malakoi. Ele utiliza esse termo como se ele soubesse tudo de grego. Repetindo, malakoi, malakoi. É malakoi, Marco Feliciano. Não é isso que você está falando. Não é isso que está na Bíblia traduzida para o português. Não se está utilizando efeminados. Está se usando a palavra devasso. Vamos voltar para o texto. No versículo 9. Nem os adúlteros, pecado sexual. Nem os efeminados, pecado sexual. Nem os devassos, pecado sexual. Então, duas vezes. Ele não poderia colocar nem os devassos e nem os devassos. Porque no original, que está em grego, se utilizam duas palavras. Malakoi, que estaria no lugar de efeminados, que são os homossexuais passivos. E asenokoitai, que são os homossexuais ativos, que está aí em nem os devassos. Ou seja, nós estamos aí, na verdade, colocando, o texto está dizendo, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos, malakoi, nem os homossexuais ativos, devassos, arsenokoitai. Também pode-se colocar aí, no lugar de devasso, a palavra sodomitas, que refere-se a Sodoma e Gomorra, que eram cidades repletas de pecados de origem de natureza sexual, como está lá em Gênesis 19, 6. Então, de uma forma muito superficial, o Felipe Neto ele utiliza a palavra malakoi gritando, fazendo olhares incisivos, dizendo que Marco Feliciano e a Bíblia estavam erradas, que na tradução do português não deveria estar escrito efeminados, mas devassos. Mas aí se repetiria duas vezes a palavra devassos, devassos. Na própria tradução em português você vê que tem alguma coisa errada no que Felipe Neto está dizendo. Na verdade, o original estava em grego e não em hebraico. E malakoi significa exatamente efeminados, homossexuais passivos, e a palavra seguinte, homossexuais ativos, que são no português devassos ou sodomitas. De uma forma bem clara o texto grego mostra, e nenhum tradutor sério, não precisa nem ser de renome, um tradutor sério, um tradutor que está fazendo uma tradução sincera, que está fazendo o seu trabalho. Não precisa ser um grande tradutor, um tradutor de renome. Nenhum tradutor vai colocar ali, no lugar de efeminado, simplesmente a palavra devasso, como se fosse um cara que abusa da sexualidade. Não. Está de uma forma bem clara, efeminados, homossexuais passivos, e no caso, logo em seguida, devassos ou sodomitas, também se utiliza essa tradução, homossexuais ativos. Nesse debate, Felipe Neto veio realmente armado com vários argumentos falsos, inclusive querendo desmerecer Levítico, inclusive querendo dizer que São Paulo não estava falando em nome de Jesus, inclusive querendo dizer que Jesus nunca condenou o homossexualismo, inclusive querendo dizer que o pecado da homossexualidade só era restrito aos romanos, e nem chegou a citar Coríntios. O estudo foi tão superficial, se eu não me engano, tá, gente? Que eu me lembro do vídeo, ele nem citou Coríntios. Quem cita Coríntios é Marco Feliciano. Então, para Felipe Neto, Levítico não vale, só existe a passagem de Romanos, e essa passagem é só para Romanos. E quem é Paulo para falar em nome de Jesus? Então nós percebemos aí uma série de confusões, uma série de argumentos antiteológicos e completamente anticristãos. Felipe Neto termina acusando Marco Feliciano de homofóbico, porque ele disse que a relação homossexual é antinatural. E aí começou a querer dizer que isso é homofóbico. Volto a dizer, homofobia é quando você incita a violência, quando você quer humilhar o homossexual. E não quando você quer realmente falar a verdade, inclusive biologicamente, né? Eu acho que, se não me engano, Marco Feliciano chegou a dizer, se você colocar tantos casais homossexuais em uma ilha, não vai acontecer geração de um ser humano. E realmente,
Por esse motivo, é uma relação antinatural e também, não só de natureza biológica, mas também em relação às leis de Deus, que nós sabemos que as leis da física são também as leis de Deus e as leis biológicas são também as leis de Deus, e percebemos aí claramente que o ato homossexual é completamente antinatural, e eu estou até usando o sinônimo, antibiológico e um pecado, não só para os romanos e não só para os coríntios, mas para todos aqueles que buscam sinceramente a lei, a verdade de Deus. O cristão não deve condenar o pecador, mas o pecado. E o arrependimento consiste em procurar não cometer mais aquele pecado. Jesus, e isso o Papa Francisco está mostrando, Jesus não está censurando os homossexuais no sentido de seres humanos que devem ser amados, de pecadores que devem ser amados. Jesus pede, da mesma forma que ele focaliza esse amor eterno para essas pessoas, também para mim que sou pecador de outras formas, ele também derrama o seu amor eterno sobre essas pessoas e pede simplesmente o arrependimento, que se traduz na frase, não peques mais, não pratique mais essa conduta. Bem, gente, qualquer dúvida, deixe nos comentários, desculpa qualquer coisa, se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.